bem-vindos à Praça da República, antiga Praça de Armas, local onde está implementado o Museu Municipal de Arqueologia. Eu sou a Idalina Nobre e estou aqui convosco para esta visita com o Luís Paulo e com o João Sequeira. Aqui funcionou a Câmara Municipal até 1988 e em 1999 abriu o Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira. Estamos na antiga zona urbana, a cerca de 30 metros do nível do mar, onde foi construído o castelo durante o período de ocupação islâmica. Em 1755 foi destruído pelo violento terremoto, tal como a muralha que envolvia este perímetro urbano. Aqui estavam instalados vários equipamentos sociais, políticos e religiosos, como a antiga igreja de Santa Maria, localizada a nascente do castelo. Atualmente, ainda é possível observar alguns desses vestígios, como a Torre do Relógio e esta estrutura arqueológica que pertence a dois períodos distintos, ao século XIII, correspondente à ocupação islâmica, e ao período cristão. A par das estruturas habitacionais, existem também aqui o silo. Ora, os silos serviam à época islâmica para armazenar cereais, frutos secos, eram, digamos assim, os frigoríficos na época. Existe também aqui neste local uma cisterna que fornecia, portanto, esta população que aqui vivia de água. Era também aqui que viviam alguns elementos da nobreza e do clero. O resto da população vivia no arrabalde, fora do núcleo urbano. Voltando ao museu, que recentemente sofreu um plano de renovação, isto no âmbito das acessibilidades físicas e intelectuais, tendo aberto ao público no passado mês de junho de 2020, vamos então prosseguir a nossa visita. Viva Luís, vamos falar de pré-história, vamos falar de um tempo muito remoto, não é? Vamos recuar vários milhares de anos no tempo. É verdade, Idalina, e provavelmente os nossos visitantes não sabem, mas este é o período mais longo da história da humanidade. A pré-história estuda a evolução do homem, logo a partir dos primeiros hominídeos. Todas as suas conquistas e descobertas estão aqui representadas num vídeo interativo que temos no museu. E dessa evolução nós temos, por exemplo, a questão da criação dos instrumentos e artefactos, peças importantes que foram criadas pelo homem para ultrapassar as suas dificuldades no seu dia-a-dia. Na nossa coleção temos alguns artefactos produzidos pelas populações do Paleolítico que habitavam na zona litoral. Falamos de instrumentos formados com seixos e lascas, resultado do impacto com outra pedra e que permitiam cortar, partir ou esmagar. Todos estes objetos foram encontrados na zona da Oura, próximo da Ribeira de Santa Eulália e da cidade de Albufeira. O Neolítico é o outro período da pré-história que está aqui representado nesta primeira sala do museu. E ele terá sido, segundo alguns, a primeira grande revolução que se operou na história da humanidade. Foi neste período que se desenvolveu a agricultura e a domesticação de animais, ou seja, o período em que o homem começou a produzir os seus próprios alimentos, para além, obviamente, da caça. Mas também se operou outras inovações, nomeadamente tecnológicas, das quais gostaria de destacar a cerâmica. Cerâmica é essa que nos acompanhou até aos dias de hoje. Na nossa coleção temos um belo exemplar das primeiras peças de cerâmica produzidas no Neolítico Antigo e descoberto pelo padre Semedo de Azevedo no sítio da Retorta no século XX. Trata-se de um vaso em forma de bilha, de grandes dimensões e que teria a função de armazenamento e transporte de água. Numa das fantásticas praias de Albufeira, a Praia de São Rafael, foram descobertos vestígios deste período, nomeadamente alguns fragmentos de cerâmica e peças em pedra, líticas, mas também, e aquilo que eu gostaria de salientar, eram estes dois fragmentos de menires, que em conjunto com um outro descoberto próximo da Ribeira de Quarteira,
que constituem o fenómeno cultural do megalitismo no nosso concelho. Um deles corresponde ao topo do menir. No outro, de maiores dimensões, ainda é possível observar a decoração em relevo, formada por cadeia de cordões em zigue-zague. Seguimos a nossa viagem e chegamos à época dos romanos. Por todo o Algarve conhecemos sítios arqueológicos deste período. Sobretudo no interior do território, conhecemos povoados de exploração agrícola, onde produziam sobretudo azeite e vinho. Em um desses sítios terá sido descoberto por Estácio da Veiga, no século XIX, esta peça. Trata-se de uma árvore votiva feita em calcário, datada do século II d.C., e que, pela inscrição que ela apresenta aqui na sua frente, sabemos que foi um indivíduo chamado Peculiaris que, em promessa, pagou ao deus pagão Silvanus através da criação deste pequeno altar. A importância do consumo dos produtos piscícolas na dieta mediterrânica levou à intensificação da produção de preparados de peixe, que, conservados em sal, chegavam a zonas longínquas do Império. Em quase toda a costa algarvia, há testemunhos de antigas fábricas formadas por conjuntos de tanques, conhecidos por estárias. Temos aqui alguns exemplos de peças que surgem neste tipo de sítios arqueológicos. Para além de peças relacionadas com o tipo de construção, particularmente esta telha plana, tipicamente do período romano, temos sobretudo aqui outros tipos de artefactos relacionados com a atividade produtiva da fábrica. Nomeadamente, e gostaria de salientar, aqui estes fragmentos de ânforas. As ânforas eram contentores de cerâmica que tinham uma forma particular, como podemos ver ali, mas que tinha a ver com a forma mais adequada de poder acondicionar não só as pastas, mas também o peixe seco ou salgado no seu interior. Há uns anos, próximo da Praia da Galé, foi descoberto este cepo em chumbo que corresponde a uma parte de uma âncora romana de uma embarcação e que, em conjunto com uma série de outros achados subaquáticos por toda a costa do Algarve, demonstram bem as intensas rotas comerciais existentes neste período e que permitiram o enriquecimento de cidadãos romanos como aqueles que viviam na retorta. Não é verdade, João? É verdade, Luís. Nesta parte da sala temos à nossa disposição vários objetos encontrados no sítio da retorta, sítio esse escavado pelo padre Semedo de Azevedo. Aqui neste painel temos um exemplo de uma habitação romana, uma vilae. Podemos ver a disposição dos seus espaços públicos e privados, assim como os objetos que eram usados na sua construção. O capitel, a pilastra, um mosaico romano, mosaico que tem uma importância muito grande, que demonstrava a opulência de uma família, a riqueza, e aparecia muitas vezes em espaços nobres. Para além das casas, tínhamos também os espaços de enterramento, espaços esses conhecidos como necrópolis. Necrópolis, dos quais nós temos aqui na exposição 3 telhas de sepultura. Telhas essas que, na sua superfície, contêm gravuras de símbolos do início do cristianismo. Foram também encontrados na necrópole e no sítio habitacional vários objetos do foro pessoal, adornos e armas de ferro. Gostava também de destacar algo que mudámos neste espaço do museu. O museu tem hoje em dia novos grafismos e novos equipamentos que nos permitem uma melhor comunicação com o nosso público. É o caso deste jogo interativo que permite ao visitante, em qualquer idade, explorar o museu e as suas salas, através de um simples toque no ecrã. É um ambiente interativo e diferenciador que enriquece a experiência de quem nos visita. Mas há muito mais para descobrir. Nesta sala, podemos observar objetos do período visigótico e islâmico. Em particular,
da presença dos povos bárbaros que chegaram depois da saída dos romanos, os povos visigóticos, que se estabeleceram cá. Entre os vestígios deixados estão sepulturas, sítios de enterramento, como este que foi encontrado no sítio de Alcantarilha. Neste local também foram encontrados objetos pessoais, cerâmicas, objetos de adorno e este dente de tubarão pré-histórico que os guerreiros usavam como amuleto. Após a passagem dos visigodos, chegaram os muçulmanos, povos esses que vieram do norte da África, tribos berberos que conquistaram a Península Ibérica. Para cá trouxeram agricultura, cultura, técnicas construtivas que acabaram por desenvolver ainda mais o Algarve daquela altura. Aqui temos o exemplo de uma casa na zona do Castelo de Paderne, a Casa Alif, em que é possível perceber a tipologia das casas islâmicas, viradas para dentro, concentradas num pátio e onde era dada grande importância à água, representada por cisternas e poços. Toda a vida social da casa acontecia dentro desse espaço e, através daí, era arejada e iluminada. Também podemos ver alguns dos objetos do cotidiano utilizados por estes povos. Cerâmicas vidradas, tinteiros, pedras de anel, peças de colar, peças de jogo como dados, objetos ligados à música como esta caixa de ressonância. Gostaria ainda de destacar um dos objetos mais importantes do nosso espólio, a placa apotropaica. Trata-se da peça islâmica mais antiga descoberta no nosso concelho. É uma peça importante porque estava localizada sob a entrada da porta principal do castelo. Nela conseguimos identificar o bobo e a flor de lótus, que no Oriente tinham o significado de proteção. É atualmente o símbolo do museu e encontra-se representada à entrada do edifício. Nesta última vitrina, podemos observar o Castelo de Paderne, um dos melhores exemplos da construção em taipa que existe no Algarve. Neste local foram também descobertos muitos objetos pós-conquista, conquista por parte dos cristãos. Temos cerâmicas, temos moedas, temos balas de funda e pontas de seta, armas que foram usadas durante o cerco, possivelmente, ou até durante as vivências que existiram neste castelo. É claro, esta sala não fica por aqui. Temos mais elementos do período islâmico. É o caso desta estrutura subterrânea, que foi descoberta a quando da transformação deste edifício em museu. Um sítio usado na altura para o armazenamento de alimentos. Vamos então passar à próxima sala e continuar com a nossa história. Não é, Idalina? Obrigada. Vamos então passar para a última sala do museu, para a sala da Idade Média e da Idade Moderna. Estamos na última sala do Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira, que apresenta sobretudo elementos da arquitetura religiosa e civil desta área. E aqui mesmo temos esta infogravura que nos remete para a localização de vários equipamentos militares e religiosos. Nesta sala é possível observar elementos arquitetónicos da Igreja de Santa Maria, ou antiga Igreja Matriz, que já existia em 1320, mas que também foi destruída pelo terremoto de 1755. Nessa altura, morreram cerca de 200 pessoas que ali se tinham refugiado. Muitos dos elementos decorativos são do período de Dom Manuel. Temos alguns elementos como este arco de volta perfeita, algumas colunas, capiteis, lintéis, tudo decorado com animais fantásticos, elementos da fauna, da flora, tudo do período dos descobrimentos, assim como outros elementos decorativos, as cordas e assim que se pode observar numa base de uma coluna que ali está. É também aqui que podemos observar duas réplicas de painéis de azulejo seiscentistas, oriundos da antiga Igreja Matriz,
O primeiro, em que predomina o tema das maçarocas, muito frequente na época, e um segundo painel, que representa a ressurreição de Cristo. As peças originais podem ser apreciadas no Museu de Arte Sacra, instalado na Ermida de São Sebastião. Da arquitetura civil temos, sobretudo, alguns elementos que foram encontrados aqui nesta área urbana e que estão aqui em exposição para quem os quiser visitar. São, sobretudo, as pedras de armas da primeira dinastia e das dinastias subsequentes. Em breve, o museu será ampliado e no local onde existia a Igreja de Santa Maria será criado um novo espaço com novas valências. Fica desta forma concluída a visita ao Museu Municipal de Albufeira. Cá vos aguardamos, espero que tenham gostado. Até breve.